gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para mais um episódio de Crimes Reais e hoje nós vamos falar sobre Ted Bundy, o Anjo da Morte. Nós, serial killers, somos seus filhos, seus maridos e estamos por todas as partes. E haverá mais de suas crianças mortas amanhã. Essa famosa frase de Ted já mostra um pouquinho de sua personalidade e do que ele era capaz de fazer. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho dos crimes cometidos por Ted há muitos anos atrás. Theodore, mais conhecido como Ted Bundy, teve uma infância muito conturbada, assim como acontece com a maioria dos serial killers. Sua mãe, Louise, se envolveu com um militar muito jovem e esse relacionamento foi muito breve, mas foi fruto de um filho, o filho Theodore, Ted Bundy. Mas como a jovem era muito nova, os pais da Louise, os pais da mãe de Ted, resolveram assumir que essa criança era deles. Então os avós de Ted passaram para a vizinhança, para abafar o caso mesmo, como se fossem os seus pais. Acontece que os pais de Ted, os seus avós, não eram nada amistosos, eles eram muito agressivos, principalmente o seu avô, que espancava sua avó direto e na frente da criança. Sendo assim, agressões físicas e verbais eram comuns na família dele, Ted via tudo de perto. Alguns anos depois, Louise, a mãe realmente de Ted, foi morar com outro homem em outra cidade e levou o seu filho junto. O padrasto tentou por inúmeras vezes se aproximar da criança, mas não teve muito resultado. Isso tudo porque o Ted não aceitava viver longe dos seus pais para morar com a sua irmã, já que era esse o contexto que ele tinha conhecimento desde que ele nasceu. Então na cabeça dele não fazia sentido ele ser retirado dos pais dele para ir morar com a sua irmã e um outro homem. E é importante lembrar que o Ted não sabia nada do que estava rolando, ele não sabia que na verdade sua irmã era sua mãe. Nessa nova cidade, Ted era considerado uma criança muito quieta, muito tímida, que não conversava, que não fazia amigos. Na escola ele era bem recluso. Desde muito novo ele tinha um comportamento que é bastante visto entre os psicopatas, sendo ele a tortura de animais. Ted pegava pequenos animais no jardim da sua casa e os torturava. Na escola, como eu já disse, ele era bem quieto e com o tempo ele começou a sofrer bullying por ser bem quietão, bem na dele, mas isso não mudou o desempenho escolar dele, era o melhor aluno da sala. O tempo foi passando, Ted era considerado uma pessoa muito educada, muito inteligente, esforçada, trabalhou desde cedo, apesar de nunca conseguir manter muito tempo no mesmo emprego, ele sempre estava trocando. That basically I was a normal person. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum, or I wasn't a pervert in the sense that, people look at somebody and say, I know there's something wrong with him, and just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life. Com 21 anos, Ted se apaixonou por uma garota e essa garota era muito mais rica do que Ted, ou seja, a classe social deles era extremamente diferente. Com essa paixão avassaladora, o garoto fazia de tudo por ela, mas depois de mais ou menos um ano ela não quis mais e terminou o relacionamento. Ele não superou esse término, abandonou tudo, abandonou os estudos, abandonou o emprego e entrou numa depressão muito forte. E no mesmo ano que esse relacionamento terminou, ele descobriu a verdade da sua família, que a sua irmã na verdade era sua mãe e seus pais na verdade eram seus avós. A partir disso foi se notando que Ted ficava cada vez mais calculista, mais frio e menos amoroso com qualquer pessoa que fosse. Apesar de toda a dificuldade, toda a tristeza, ele voltou a estudar e se formou em psicologia. Com 23 anos, Ted encontrou uma nova companheira chamada Maggie, teve um filho com ela, foram morar juntos, mas nunca deixou a primeira namorada pra trás, sempre continuou mantendo contato com ela. Ele também começou a estudar direito e se filiou ao Partido Republicano, onde começou a exercer várias atividades na área. Uma curiosidade, durante essa época, Ted salvou uma criança que estava se afogando. A missão de vida do Ted era fazer com que a sua primeira namorada se apaixonasse por ele novamente, mas não para viver uma vida feliz com ela não, para fazê-la sofrer e a rejeitá-la, como ela tinha feito com ele anos antes. Somente analisando essa atitude, o desejo ardente de fazer com que a primeira namorada sofresse o tanto que ele sofreu, é possível ver que ele não era uma pessoa normal. Todos os
crimes cometidos por Ted Bundy foram contra mulheres, especificamente mulheres parecidas com a sua mãe. Todas as características físicas das mulheres mortas por Ted Bundy eram muito semelhantes à da sua mãe, justamente por ela ter feito esse garoto sofrer muito durante a infância, principalmente por ter escondido de que ele era seu filho. Assim como a maioria dos assassinos em séries, Bundy também tinha um modus operandi. Ele abordava moças muito jovens em escola, nas casas delas, nas fraternidades, que são as famosas repúblicas aqui no Brasil, fingia que estava com o braço ou com a perna quebrados, ele usava um gesso e levava elas para o carro dele, pedindo ajuda para carregar uma compra, algo que ele tinha comprado na rua mesmo. Ele utilizava um Fusca que não tinha o banco do carona, ou seja, na parte da frente do carro só tinha o banco do motorista, e quando a menina ia colocar a compra lá dentro, ele empurrava e trancava o carro com ela lá dentro. E com a garota já dentro do carro, ele golpeava a cabeça dela de modo a deixá-la inconsciente para que ele conseguisse carregá-la para outro lugar sem que ela ficasse gritando ou tentasse fugir. A partir desse momento as coisas já mudavam de garota para garota. Algumas sofreram muito, outras nos corpos dava para ver que não havia tanto sofrimento na morte. Mas é importante lembrar que antes da garota realmente perder a vida, ele abusava sexualmente delas. Isso aconteceu com todas. Melissa, de 17 anos, foi uma das garotas que Ted conseguiu capturar. E ela sim sofreu bastante. Havia sinais claros e evidentes de tortura por todo o seu corpo. O seu crânio por dentro estava todo esmagado. Já Karen Chandler teve o seu crânio esmagado, a sua mandíbula esmagada e todos os seus dentes quebrados, além de seus dedos estarem totalmente triturados. The brutal urge to do that kind of thing, and then what happens is once it has been more or less satisfied and recedes, you might say, or spent, that sense, that kind of energy level recedes, and basically I became myself again. Ao todo, não se sabe ao certo quantas meninas foram. Sabe que são dezenas. Ted assumiu que fez 30 vítimas fatais. E essas vítimas não eram todas de uma mesma cidade, elas estavam ao longo dos Estados Unidos. Como eu disse anteriormente, Ted cometeu crimes por todo os Estados Unidos. Então, ele não seria julgado apenas em uma cidade, ele seria julgado em várias delas. E o seu primeiro julgamento foi em 1979, em Miami. Ted não quis ter um advogado, já que ele era formado em direito e ele resolveu se autodefender, o que não foi muito bom pra ele. To defend yourself. I felt it was right. I wanted to get involved. I wanted to become a part of my defense because I am such a part of it. Nina, uma testemunha da acusação, reconheceu o anjo da morte como sendo um homem que estava descendo uma das fraternidades com um pedaço de madeira na mão. Além disso, em um corpo encontraram-se marcas de mordidas. E a mordida do Ted batia certinho com a mordida encontrada no corpo, e isso foi comprovado com exames. Então, analisando todas as provas que se tinham contra Ted, o veredito foi dado algum tempo depois, com 7 horas de julgamento, e ele foi sentenciado à morte. Em 1980, Ted foi julgado em Orlando. Mas para evitar o mesmo erro de antes, Ted decidiu não se autodefender, então contratou um advogado, que não adiantou também, e ele foi da mesma forma sentenciado à morte. Sendo assim, ele já tinha sido sentenciado à morte em 2 estados diferentes. Ted já estava com 2 sentenças de morte, uma que viria mais tarde. Então foi encaminhado para o corredor da morte da Flórida, da prisão da Flórida, e permaneceu por lá por cerca de 10 anos. Durante o período que ele ficou preso, ele concedeu algumas entrevistas a alguns jornalistas, então vocês conseguem encontrar algumas aqui na internet. Dia 24 de janeiro de 1989, Ted fez a sua última refeição. Comeu ovos, filé, purê de batata e tomou café. Do lado de fora da prisão, cerca de 2.000 pessoas acompanhavam eufóricas o que iria acontecer com Ted naquela tarde, ou seja, sua execução. Estavam muito felizes do lado de fora e comemorando. Sua execução seria feita em uma cadeira elétrica e algumas pessoas fizeram cartazes com duplo sentido para isso, como escrevendo Barbecue Ted no cartaz, que traduzindo seria mais ou menos churrasco de Ted. E usaram também a expressão Friday, mas com a letra Y, dando a entender que seria fritar e sexta-feira. Então seria a sexta-feira de fritar o Ted. Suas últimas palavras foram direcionadas à sua mãe, pedindo desculpa a ela por todo o sofrimento que ele fez ela passar. Por coincidência do destino, ou não, foi uma mulher que apertou o botãozinho da cadeira elétrica, matando o anjo da morte.
E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história de Theodore Bundy. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentem aqui embaixo caso vocês sabem alguma coisa a mais desse caso. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.